Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Axel Talk, o podcast da Team Coach que fala sobre engajamento, cultura, liderança, RH e gestão de pessoas. Hoje a gente está trazendo um convidado super especial, super carismático, sensacional. Vocês vão amar ele com certeza, porque eu já sou apaixonado por esse cara. Ele é o CEO de uma escola sensacional. Eu não vou falar mais nada, ele vai se apresentar para vocês, com vocês, o Marcos Dias. E aí, pessoal, muito obrigado por esse convite, muito orgulhoso. É sempre um grande prazer estar em excepcionais companhias como a sua, Marquinhos, que nunca deixa a desejar, pelo contrário, sempre surpreende a gente com essa alegria maravilhosa. Eu me chamo Marcos Dias e eu sou um educador, trabalho com música. Eu cumpro a direção executiva, sou o CEO do Fortíssimo Educação Musical. E o nosso trabalho é levar uma educação musical disruptiva num mercado onde a educação pega uma rota, a gente pega outra. Então, a gente faz um trabalho diferente. Temos fila de espera para o nosso modelo de ensino. Cara, é Vai lá. incrível, toda vez que eu falo contigo é incrível, é maravilhoso, né. Pô, Marcos, sempre um prazer estar com você aqui, sempre maravilhoso, né, nossos bate-papos aqui são incríveis, né. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, né, até, chegar no ponto de se tornar o CEO, né, da Fortíssimo. Como que foi esse caminho até, esse percurso até chegar aqui? A música me escolheu lá quando eu ainda era uma criança, né? Costumo dizer isso, eu não escolhi minha profissão, ela me escolheu e isso torna as coisas mais fáceis. Eu posso dizer que eu segui um caminho em linha reta para onde eu estou agora. Então, eu fui violonista, eu fui compositor, sou compositor, eu trabalhei com gravação, fazendo gravação. Eu era contratado para fazer gravação em estúdio de músicas de pessoas que precisavam de um violonista. Logo com 14 anos, 13 anos, eu comecei a estudar. Isso com 14 anos. Com 14 anos, eu comecei a estudar piano e eu tinha uma rotina de 6 horas de estudo por dia, muito rigorosa. Minha pretensão era me tornar um pianista de orquestra ou de concerto. E, bom, bem exigente isso. Inclusive, eu pude, assim, já aos 17 anos, acompanhar uma equipe de dança que veio de São Paulo, inclusive, com um espetáculo, que era o espetáculo Pessoa Física. E esse espetáculo me contratou para compor uma canção para o espetáculo. Eu compus 18 temas ao piano e eu os acompanhava no espetáculo, porque a proposta era complexíssima, era uma proposta subjetiva. Eram dois dançarinos e eu era o terceiro dançarino, mas no piano. Então eu era livre para usar os 18 temas como eu quisesse ali, a decorrer da minha experiência assistindo o espetáculo. Então cada espetáculo também era diferente por causa disso. Essa minha experiência foi profunda, porque eu tive contato com um diretor de arte que era muito importante e tinha uma visão muito clara sobre arte, sobre beleza, sobre subjetividade, e enfim. Então, assim, a minha trajetória nesse sentido, a música já estava comigo mesmo antes da área acadêmica e eu já desempenhava papéis mesmo antes da área acadêmica. E aí a academia chegou, tive sim aquele conflito, porque quando você diz que vai fazer música, pelo menos a minha mãe e os meus pais, eles me deram muito apoio, mas eu tenho muitos amigos que é o meu meio, né? Então, eu conheço muito músico profissional que diz assim: não, quando eu disse que ia fazer música, o teto da casa caiu na hora. Então, assim, pergunta clássica: você trabalha com o quê? Com música. Mas qual é o teu trabalho real? Essa pergunta é clássica, ela acontece com todo músico. Então, assim, nesse sentido, esse meu crescimento até hoje, aí ele passa por um outro processo, porque na minha intenção de ser pianista e isso, e as minhas horas de estudo gigantesca, elas se converteram em outra coisa. Quando eu fui estudar, fazer faculdade, eu me licenciei como músico. E a licenciatura é voltada para a educação. E porque eu encontrei a educação musical, eu encontrei tudo que existia escrito sobre isso, e encontrei ideias que eram diferentes, que eu não as inventei, mas eu disse, talvez esse seja o caminho de uma nova educação musical, e comecei a desenvolver esse processo. É claro, tem os desafios,
de transformar isso num negócio amplo e de atingir esse ponto de CEO e de proporcionar essa alegria para outros músicos. Teve algum gatilho, alguma coisa que te motivou a seguir no rumo no mundo da música, algo do tipo, ou foi dom mesmo? Você falou: "Putz, cara, eu manjo aqui e vou embora"? Olha, esse gatilho, eu não consigo identificar esse gatilho, porque eu comecei a estudar música com 9 anos de idade. Então, a minha consciência, assim, foi toda construída, porque eu acho que ali, a partir dos 12, 13 anos, você começa a perceber algumas realidades, que um dia você vai trabalhar, que um dia você vai. E eu acho que essa minha consciência foi toda construída tendo a música. É claro, a música não foi, assim, não foi fácil essa decisão no fim. Eu até me lembro que aquele diretor de arte, né, do espetáculo que eu tinha falado, por conta do preconceito e tal, das pessoas e tal, eu ficava um pouco ansioso, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, quando eu disse assim, chegou a época de universidade e tal, eu disse, acho que vou estudar música. E aí, haviam muitas críticas e tal, apesar de eu receber apoio em casa, mas, e assim, os exemplos que eu tinha perto de músico não eram tipo assim, essa é a vida sonhada, entendeu? Então, eu me lembro que foi assim, e eu cheguei a perguntar a esse diretor e ele deu uma resposta muito rápida. Ele disse assim: Marcos, olha, você vai fazer isso a vida toda. É melhor que você seja apaixonado pelo que você vai fazer. Então, escolha o que move o teu coração. E aí eu não tive mais dúvidas. Eu saí dessa sala com ele, certo? E se tornou inabalável a minha busca. É incrível. E é maravilhoso quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, né, porque o tempo não passa, aliás, o tempo passa muito rápido, né, quando a gente tá fazendo o que a gente É ama, né, o que a verdade. gente gosta de verdade, então é maravilhoso. Eu ia te fazer uma vou te fazer uma outra pergunta, lógico, né, quais foram os principais desafios que você enfrentou na criação e gestão da Fortíssimo, né? A gente sabe que teve um longo Sim, percurso aí para você chegar nesse ponto que você está hoje, mas vamos dizer, um pouco mais sim. tranquilo, mas assim, com essa lista de espera, com essa fila que você tem enorme, né? Inclusive, eu gostaria de ser um dos alunos aí encaixados nessa lista de espera aí. Agora, assim, eu queria que você contasse para a gente aqui quais foram, né, quais foram os principais desafios, porque a gente sabe que ao longo do percurso tem diversos, né? Mas quais foram os principais que você enfrentou? Olha só, o principal desafio para transformar o Fortíssimo num negócio, assim, além de tudo, foi a desvinculação da minha imagem pessoal, porque eu era um professor, eu ensinava música, as pessoas me contratavam para esse trabalho de maneira particular. Depois de um tempo, eu comecei a atender uma camada AAA e daí foi mais ainda. Eu não tinha tempo mais para atender. Eu lembro que eu não, assim, simplesmente eu não tinha nenhum horário livre. Eu lembro de conversas com pessoas que me ligavam e diziam assim: olha, nesse dia aqui, me conta a tua agenda. Eu dizia, cada ponto. Ele dizia, ó, nesse tempo aqui, nesse dia aqui de tarde, eu percebi que você tem aí um espacinho de 1 hora e meia. Aí eu disse, eu sei, mas você mora numa região longe de onde eu estou. Ele disse, não tem problema. Eu vou mandar meu motorista te buscar, você vai dar aula para o meu filho, e depois o meu motorista te leva de volta. E era assim, ele garantia minha saída e minha chegada, e chegou num nível assim de exclusividade. As pessoas queriam a todo custo ter, e eu não podia porque eu não tinha mais horas. Era coisa assim de receber 10 ligações por dia de pessoas novas. Pra você ter ideia, eu comecei a catalogar o nome das pessoas com a data. Eu tenho isso até hoje no meu telefone. A data que a pessoa falou comigo a primeira vez. Porque senão eu tinha Lucas, 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 Lucas. Porque começou a acontecer isso. Então, eu comecei a colocar Lucas, 7 de 2024. Então, tinha outro Lucas, 6 de 2022. Então, assim, e essa lista crescia muito. Então, quando eu comecei a pensar nisso como negócio, o primeiro desafio que eu enfrentei foi a desvinculação da minha imagem. Por quê? Agora já indo direto ao ponto.
Quando a gente chegou a ter o segundo professor, eu e mais outro professor, que eu sentava com um cliente novo para poder explicar como seria o processo e que ele estaria recebendo um outro professor. Como assim? Não, 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 não. Me recomendaram você. Não, só farei com você. Eu digo, olha, eu só poderei ter uma previsão de quando eu vou poder lhe atender, por exemplo, talvez daqui a um ano. Não, não importa. Você vai me ligar. Eu vou ser atendido por você. E isso era muito difícil. Eu via essa situação e eu dizia, vai ser muito difícil isso. E realmente foi. Foi uma batalha muito dura desvincular a minha imagem pessoal, porque era a minha imagem pessoal que era o fortíssimo. Quem era o fortíssimo? O professor Marcos. E transmitir tudo isso para o fortíssimo enquanto empresa. E eu me lembro que quando eu comecei a ouvir as primeiras vezes que a pessoa dizia assim, eu faço aula no Fortíssimo, porque não era eu faço aula com o professor Marcos, minha gente, isso me dava uma alegria tremenda, eu dizia, venci, porque foi. E eu acho que esse deve ser a principal dificuldade de todo profissional autônomo, quando começa a expandir, a sua presença pessoal é muito forte. E desvincular isso é a expansão. Sem isso, não tem expansão. Cara, maravilha. Marcos, você pode compartilhar com a gente uma experiência marcante ou um projeto significativo que ajudou a moldar a história da Fortíssimo? Eu acredito que, inclusive, tudo é uma extensão, né? Cada resposta que eu venho te dando acaba sendo uma extensão do que estava acontecendo. Desde a minha escolha, agora a última pergunta que a gente passou, que foi desvincular a minha imagem, e a gente chega. Aconteceram coisas de muito significado. Eu sofri um acidente no meio desse processo. Eu já tinha muitos alunos e tudo, e esse acidente, assim, ele foi muito grave. Eu tive um acidente que tinha um potencial de me impedir de andar, por exemplo, porque eu fraturei a coluna torácica. Eu ia passar por um procedimento cirúrgico aí com risco de 90% de voltar sem andar. Então, mais bonito e belo disso é que o meu cirurgião era meu cliente há quase 10 anos. Então, assim que aconteceu o acidente, que ele tomou conhecimento, olha que nível de conexão. Ele disse: Não, quem vai te operar sou eu. Eu quero você lá no meu consultório no dia tal. E aí eu fui lá para ele me ver. E foi muito interessante isso. E, inclusive, os alunos, filhos desse cliente muito querido, mantêm contato comigo até hoje, né? Mesmo sem estarmos na relação de professor e aluno, que também acho que essa situação é eterna. Mas aí, diante desse acidente, eu tinha muitos clientes para serem assistidos. A maioria deles disse: Não, professor, eu te espero você ficar bom e tal. E o meu tratamento era de 6 meses. Isso se não tivesse nenhuma complicação. E não houve. Em menos do que isso, eu estava pronto. Mas aí, eu tinha um músico perto de mim, que já era um pensamento que eu tinha, quando eu pensava nessa expansão do Fortíssimo, era ele que estava na minha cabeça. Eu dizia: esse cara é fenomenal, esse cara tem que estar comigo. Um cara perfeccionista, com um resultado incrível como músico de orquestra. Eu disse: Não. E aí eu sentei com esse cara e disse: Cara, eu preciso da tua ajuda. Era um amigo pessoal, eu disse: Eu preciso que você assuma uma parte dos meus alunos que não querem ficar sem aula. Eu preciso que você quebre essa para mim. E ele, assim, de coração, ele disse assim: Eu vou fazer, cara, eu faço. E isso foi uma mudança de chave para mim e para ele, porque, primeiro, eu pensava assim, a vinculação com a minha imagem era muito poderosa. Era aquele exemplo que eu dei, que o cliente dizia assim: Não, não quero outra pessoa. Era ele já depois desse momento, desse acidente, né? Eu enfrentei junto com ele muitas dificuldades dos clientes aceitarem um outro professor que não era eu mesmo. Mas aí, nessa mudança fenomenal, esse acidente chegou para trazer luz. Ele foi a primeira experiência que eu pude sentir e que eu disse: esse negócio é viável, porque eu não acreditava que eu podia multiplicar o que eu fazia, porque se tratava de multiplicar uma identidade. E depois disso, sim, aí estávamos eu e ele recebendo sempre os alunos, né? Aí já novamente já não tínhamos mais tempo.
não conseguíamos atender. Tínhamos o Festival Fortíssimo, que existia desde antes, né? Que aí foi o surgimento do nome Fortíssimo. Surgiu porque eu precisei fazer um festival e eu tinha que ter um nome do festival. Então, fiz um festival, criei o nome, né, com base na pauta, é uma outra história, mas a gente consegue duplicar isso porque eu consegui duplicar aqui uma vez. Só que aí, um negócio não só tem pessoas que entendem daquele fazer prático, existe um universo de coisas. E esse primeiro professor aí é o professor Marcondes, que é um diretor operacional da parte ligada à música, tudo que é ligado à música passa por ele. Depois disso, eu ganhei um outro presente que foi fundamental para a organização e transformação do plano. Eu costumo dizer que essa pessoa transforma as minhas ideias mais loucas em realidades, sabe? Realidades realizáveis, porque é isso mesmo. Então, eu conheci a Heloísa. Heloísa era professora muito jovem, mas já era professora substituta na Universidade Federal, formada em administração e pessoa fenomenal. E eu não tinha como ter uma pessoa dessa na minha equipe, porque eu não poderia arcar com as despesas do que uma pessoa dessa representava. Mas aí você tem que ser também audacioso, porque eu tinha uma proposta que era te dar uma vida. E eu ainda não tinha essa vida ainda. Ela ainda estava na minha imaginação. Mas essa pessoa conseguiu ver isso. Então, quando eu sentei com ela e disse, ó, eu tenho isso aqui. Ela disse, eu vou fazer isso. E ela estava estudando para mestrado, eu me lembro disso, e ela deixou as coisas e disse, não, a gente vai tocar isso daqui juntos. E aí éramos 3 agora, e aí logo ela fez a contratação dos escritórios, a compra de equipamentos, ela começou a colocar tudo, sabe, nos lugares. E então, assim, sim, é necessário ter uma mente aberta para entender que você não tem como fazer tudo e você também não tem as habilidades certas para tudo. Essa diversidade ela é muito importante e crucial. E aí eu costumo dizer que foi intervenção divina a presença dessas pessoas e a chegada delas e deu vida a tudo. Depois tudo ficou mais claro, não ficou mais fácil, porque os desafios vão mudando. Mas tudo ficou mais claro, a gente sabia, a gente tem que percorrer esse bosque aqui. Tem lobo, tem espinho, tem, mas a gente sabia para onde a gente estava indo. Hoje, olhar para tudo isso é uma grande história, né? É incrível, uma história, sensacional, uma história de uma lição de vida ali, né. Eh, esse problema que aconteceu, esse acidente aí, fez modelar de uma vez por todas a Fortíssimo, né, então a partir dali, Sim, vamos dizer que ali foi o day one, né, sim, começou a partir dali. Incrível, sensacional. exatamente. E aí eu percebo que, por exemplo, as coisas começaram a evoluir muito rápido, né, e aí vocês começaram a crescer exponencialmente ali, né. Sim. E a minha pergunta aqui em relação a isso, né, é quais estratégias que você vem implementando, né, você tem implementado para engajar os colaboradores, né? Porque eu acredito que veio crescendo, 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 chegou num certo nível e aí você tem que arrumar algumas estratégias para engajar essa galera ali, para deixar todo mundo na mesma linha, né? O que que você tem feito? Olha só, a gente, sobretudo, a onisciência e onipresença da Team Culture. A Team Culture faz um trabalho assim inexplicável, que pode ser explicado, mas beira ao inexplicável, porque nós conseguimos ter métricas e resultados quase imediatos de implementos de situações. Mas outras coisas também foram muito importantes. A própria gamificação, o Fortíssimo tem uma gamificação interna muito consistente, que metrifica ali os resultados das pessoas que trabalham conosco, né, de maneira apoiadora. Então, a gamificação é uma coisa muito interessante, como ela acontece. No modo que a gente faz, pode ser estruturado em qualquer empresa. Você pode ter uma pessoa só trabalhando com você e é prático nesse nível. E funciona, porque valida as pessoas. Além da TIM, veja só, estratégias de engajamento cultural. Nós temos também um plano de carreira. Esse plano de carreira também tem consistência
existem inúmeros benefícios a cada classe que você passa. E são benefícios que também têm consistência, como, por exemplo, a gente paga a faculdade de quem quer estudar, mas ela tem que atingir X resultados. Isso tem um processo aí. A gente tem a questão lá da semana de 4 dias, é outra coisa que, assim, que quando alguém sabe que é logo me fazer perguntas sobre isso. Eu imagino que você já queira aí agora. Eu vou deixar sua pergunta acontecer. Uma das coisas assim muito importantes no nosso trabalho foi a criação do padrinho também, que cria um processo engajador muito forte. Você ter ali essa equipe com padrinhos e afiliados, isso é uma coisa também que criaria uma história gigantesca aqui de informações. Temos treinamentos semanais constantes, eventos de reconhecimento, como o Summit Fortíssimo, é um evento fenomenal, é um evento que premia os profissionais. Então, tudo isso cria, de fato, um universo engajador. Mas como que a gente valida isso? A Team Culture. Sim, é a nossa ferramenta principal de validação. Porque quando a gente faz um implemento, a gente precisa manter aquele acompanhamento e entender que aquilo foi útil, que aquilo gerou resultado. E aí, a Team Culture gera números, gera dados. Assim, o nível de detalhe é tão alto, inclusive, que eu me atenho a algumas coisas muito específicas. Senão eu me perco lá, porque são, assim, a visão ampla é ampla realmente. Ótimo, maravilha. Eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer em relação a tudo isso que você me falou. Você me falou de gamificação, Pode você me fazer. falou de semana de 4 dias. A semana de 4 dias eu acho que é uma coisa que eu tenho para mim, né, pessoal de: "Pô, isso dá certo? Isso realmente funciona?", né. Então eu queria entender como que você implementou, a semana de 4 dias e como funciona, né. Como que está sendo o dia a dia, como que foi a aceitação da galera, e a galera, eh trabalha para chegar nisso? Como é que funciona? Vamos dizer, não vou ficar dando spoiler aqui, mas me diz aí, me conta aí. Eu não sei quem criou a ideia da semana de 4 dias, mas quem pensou nisso pensou em modificar o pensamento da pessoa que trabalha para cumprir horas, para trabalhar para cumprir resultados. Eu acho que, no fim, se pensasse assim, qual é o posicionamento educador de você ter uma proposta de 4 dias? O posicionamento educador é esse. E isso é uma mentalidade sênior. É uma mentalidade que quem está na ideia de expandir precisa ter pessoas com mentalidade sênior. Então, se você tem dentro da empresa um processo de gamificação, ou seja, um sistema de pontuação, você consegue metrificar o trabalho. Então, pensa comigo. Se o teu trabalho é atender 100 clientes por dia, seja lá, isso é um número aleatório, pode ser 10 clientes por dia. E cada atendimento desse você ganha 10 pontos. Então, o teu objetivo é 100 pontos por dia. Eu posso te deixar trabalhando no ritmo das horas. E aí você faz aquilo, dependendo de quem seja, de maneira super à vontade, dá uma pausinha de descanso a cada atendimento, e ele vai render o dia inteiro, talvez faça em 2 dias. Mas se eu te digo assim, olha, depois que você terminar os 10, você está livre. Porque o meu objetivo é 10. Aí tem um erro também, às vezes, né? O empreendedor, como ele quer sempre otimizar tudo, ele diz, não, mas espera aí, se eu dei isso e o cara fez em 1 hora, e a jornada de trabalho é de 8 horas, olha, o cálculo dos centavos malignos, é assim que eu chamo isso, viu? São aqueles centavos que não valem nada. Aí ele diz, então ele pode atender 80 pessoas por dia. Ah, então vamos botá-lo para atender 80. Não é essa a conta. Qual é o teu objetivo? Ele atenda 10 por dia, não é isso? Então segue o teu objetivo. Vai só até o plano. E o plano é esse. E aí? E se você fizer essa oferta aí na sua empresa? Será que a pessoa não entrega e vai depois? E aí, talvez faça em 2 horas, em três. Então, quando você tem uma pontuação e você passa a entender que o trabalho executado, ele é um trabalho avaliado por resultados, então, veja, você já tem um outro nível de consciência. Se você tem essa equipe com essa consciência, a implementação de 4 dias, ela não faz diferença. Podiam ser 3 dias, podiam ser 2.
entende? As pessoas estão trabalhando em outro formato, tanto que as pessoas que têm 4 dias na empresa, eu vejo recorrentemente eles, no dia que deveriam estar de folga, aqui, na empresa. Então eu passo e vejo a pessoa na sala dela e eu digo às vezes, mas por que você está aqui hoje? É o teu quinto dia que você não tem dia de trabalho no quinto dia, né? O quarto foi ontem. Quintou! É a conversa que eu escuto aqui. Quintou, não é sextou, quintou. Então, quintou. O que você está fazendo aqui? A pessoa diz assim para mim, eu tinha umas coisas para ver, eu disse, não, vou dar um pulinho lá, dormi até meio-dia, vim, não vou ficar também a tarde toda, daqui a pouco já estou saindo. O que é que eu presumo disso? O trabalho para o cara é um trabalho agradável. Ele, como nosso prédio fica na praia, ele pode ter vindo, sei lá, deu um pulinho, acertou umas coisas lá, tirou umas dúvidas e foi se encontrar com os amigos. Entende? É como se o trabalho fosse ali, na casa de um amigo que você visita. E eles estão todos no propósito de realização. Veja só, resultado é diferente de tempo. Você pode medir a maturidade de uma empresa por isso. Pelo menos eu penso nisso. Quantas pessoas trabalham com você que estão no lance do tempo? E você é um cara que está no lance do tempo, no jogo do tempo? Ah, não, quero sair do jogo do tempo, mas sem um processo de gamificação, não dá para fazer isso. Não dá. Porque você vai cair num. Sabe, existem hoje aplicativos que controlam a produtividade das pessoas, mas é um tipo de monitoramento. Nós não monitoramos isso. A pessoa atinge resultado por pontuação. Atendeu o telefone, 1 ponto. Emitiu um boleto, 2 pontos. Fez não sei o que lá, 5 pontos. Cada coisa, assim, há necessidade de rebalizar os pontos? Há. Sempre que alguém questiona, que alguém diz assim, mas eu emito um boleto e a pontuação é 2. Fulano emite contratos, a pontuação é 5. Aí sentam os dois, senta a gestora da equipe e diz, vamos rebalizar. Realmente. Então vamos criar um ponto de equilíbrio aqui. E isso acontece frequentemente. E também surgem tarefas novas. Ah, não é mais boleto, não é isso, é mandar uma mensagem de lembrete para o cliente. Tem ponto. Tudo tem ponto, tudo. Levar essa caneta de uma sala até a outra. Ah, isso é uma nova atividade, vamos botar lá. Qual é o ponto dessa atividade? Essa é 0,3. Pronto, tá bom. Mas tudo pontua. E todo mundo que trabalha com a gente, ao fim do dia, vai lá, preenche sua pontuação e tem seu resultado. Então, tem uma pessoa qualificada, que é isso, com a consciência já ampla, você tem um sistema consistente nesse quesito, o que é que você vai ter? Aí 4 dias chegam com um abraço. Não há situação de desengajamento por isso, pelo contrário. As pessoas estão engajadas. Já vi gente aqui no domingo. Eu venho aqui no domingo às vezes. Mas encontrar alguém da tua equipe aqui, sem querer, e você chega e a pessoa está aqui, não acredito que você está aqui. E como que você faz para controlar essa pontuação aí da galera? Eu acho interessante você trazer isso também, como é que você faz? Sim. Porque às vezes a gente acaba se perdendo, né? Pô, como é, você anota em algum lugar, o que que você faz? Então, nós temos, é uma ferramenta muito simples, porque todo mundo pode fazer, o Excel, você tem lá no Excel, então tem uma programação ali, onde tem todas as atividades de cada pessoa, tudo que uma pessoa faz. Então, no fim do dia, aqueles 15 minutos finais do seu dia, 20 minutos, você vai lá, abre sua planilha, preenche todas as suas atividades com um número de quantidades, emiti 20 boletos, fiz não sei o quê, mandei tantas coisas, e aí ele já gera automaticamente ali sua pontuação do dia, que se soma à pontuação do mês. Ele também já gera tudo, porque você consegue fazer isso no Excel. Veja que é extremamente rudimentar, né? Porque existe hoje empresas que poderiam transformar isso num aplicativo, mas também isso abre margem para o seguinte entendimento: qualquer pessoa pode fazer no seu ambiente, não há motivo para você não fazer. A dica é que a receita de bolo é muito simples. No Excel, as pessoas vão lá e preenchem e geram o ponto. A gestora dessa equipe recebe. No fim do mês, eles emitem os pontos. E outra coisa, inclusive, existe uma prática entre todo mundo de um conferir os pontos do outro. Porque assim eles ficam aliviados se alguém está fazendo, cometendo algum exagero. Já foi visto erros assim, de um dizer assim, mas como que tem não sei quantos mil atendimentos, sim, um mês no máximo a gente geraria 300. Eita,
sem querer acabei acrescentando um zero. Olha, e aí vai lá, revisa, então. E há o rebalizamento, que é uma coisa que acontece com alguma frequência, tipo, acho que uma vez a cada 2 meses alguém se incomoda com alguma nota que ele acha injusta ou incompatível, aí vai lá, conversa, rebaliza, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o que é que não dá trabalho? A empresa, ó, trabalho, já tem esse nome, né? Então, Mas a foi galera toda feito. fica engajada, né, isso é incrível, né, Fica, isso aí é fica, uma porque significância. eles sabem. Outra coisa, tem outra coisa, né, que a gente nem falou nisso. Esse processo gamificante, ele gera um prêmio por mês. A pessoa que tem mais pontos, que além disso ser usado como parâmetro, tem essa questão. Quem atinge mais pontos ganha um prêmio produtividade, que é um prêmio em dinheiro. Então, as pessoas gostam desse prêmio. Então, eles tentam produzir. E quais são as regras? Muito simples. Para que você esteja ali validado, competindo, você precisa atingir a tua mesma pontuação do mês anterior mais de 10%. E aí você me perguntaria, mas sendo assim, em 10 meses, dobra a quantidade de atividades, um ser humano consegue isso? Eu vou te dizer. Chega a um ponto que estaciona, que a gente percebe. Olha, a pontuação de todo mundo foi muito semelhante. Aí, nesse ponto, o que, é que a gente faz? A gente pega as 6 últimas médias finais de cada mês, cria uma média e aí aquilo cai de novo. Por exemplo, vamos supor que acho que a pontuação máxima dos últimos meses tem sido 1.000, foi 1.600. E aí no outro mês foi 1.600 de novo. Aí a gente já faz a divisão e isso cai para 1.200, cai para a média. E aí volta de novo, 10%, 10%. Quem chega novo na empresa, vê aí uma pessoa atingindo 1.700, vocês exigem que a pessoa, assim, se chegou hoje, você tem que atingir 1.700, não você está fora. Não, a gente vê como ele reage. Às vezes essa pessoa começa produzindo muito pouco, tipo, sei lá, 300 pontos. Qual é a meta dele no outro mês? 300 mais 10%. No outro, 330 mais 10%. No outro, e assim vai até que ele atinja o maior nível de produtividade dele. Olha, um processo educador, o maior exemplo de um processo educador, e isso é um processo educador, construir uma cultura de qualidade é um processo educador. Um exemplo fenomenal é o da plantinha. Você não pode botar muita água todo dia, nem deixar sem água. Mas é um processo de continuidade, permanência. Todo dia um pouquinho. E ela vai crescendo, vai aprendendo. Mudanças relacionadas à educação, para serem consistentes, precisam ser assim. Então, não há de se dizer assim, você tem que atingir 2.000 pontos, faz isso daí, bate essa meta. Não, não. É o que você consegue mais 10%. O que você consegue, mais um pouquinho. O que você consegue, você nem percebe. Quando você olhar, você está produzindo horrores de números altos, e está feliz com aquilo e todo mundo está feliz. Tá? Sensacional, sensacional. Olha, você me falou um pouquinho ali atrás sobre, o funcionamento entre a Fortíssimo e a Team Culture, né, que ela é uma peça fundamental para vocês, né. Com Inclusive eu vi certeza. aqui que vocês são uma das primeiras empresas, né, que fizeram parte aqui com a gente, são um dos nossos primeiros clientes aqui, né. E as notas de vocês são incríveis, né, sempre altas, sempre maravilhosas. Eu queria entender como que você utiliza a Team Culture no dia a dia, né. Aí, se você puder Perfeito, trazer um pouquinho para a gente. perfeito, perfeito. Eu tenho muitas atividades. Então, a diretora operacional, ela mantém um contato mais íntimo ainda com os processos com a Team Culture. Por exemplo, agora a gente está conhecendo a nova ferramenta de vocês e eu vi que ela está agendada aí para ter uma conversa e conhecer mais. E a gente se aprofundar mais ainda nesse produto maravilhoso que vocês têm. Mas eu vou dizer para você que, para mim, a chegada da Team Culture foi uma elucidação necessária e maravilhosa. Chegou na hora certa, tudo aconteceu no momento certo. Meu uso diário. Bom, esporadicamente eu verifico. Durante a semana, eu digo, mas o dia realmente de verificar é o dia da nossa reunião de treinamento. E como é que eu faço essa verificação? Faço uma verificação prévia para me preparar? Não. Eu abro lá no ao vivo para todo mundo. Por quê?
Aquilo é o diagnóstico do que nós somos como empresa. Então, não tem nada a esconder. Abro lá diretamente com todos e todos articulam com aquilo. Olha, essa métrica diminuiu, é verdade. Vamos ver o que foi que aconteceu. E aí e aí geram-se, a gente faz um brainstorm de ideias e aí a gente faz implementos. Implementos geralmente que são assim divisores de água que conseguem criar ideias ou ideias e resultados e ambas as coisas. Eu me lembro que também há um envio de uma mensagem de lembrete para todo mundo 2 vezes na semana. Isso para a gente ir lá dar as respostas e também quando chega nessa reunião geral, eu solicito que todo mundo que está ali, que não conseguiu responder durante a semana, dê sua resposta para a gente começar. Eles vão lá, respondem. Muita gente responde na semana, ainda responde lá, e a gente vai. Né? É uma ferramenta assim que nos ajuda de maneira nuclear, sem dúvida nenhuma. Beleza, Marcos. Agora você pode nos dar exemplos específicos de como a Team Culture tem ajudado a melhorar o engajamento e a cultura aí na Fortíssimo? Sim, a Team Culture traz uma visão holística de tudo que a gente faz. Isso é fenomenal. É como você ter um computador de bordo que te diz tudo o que acontece. Exatamente assim. E isso ajuda demais. Na verdade, isso é assim crucial para as nossas iniciativas. Como exemplo, eu consigo me lembrar muito claramente porque fizeram um bonequinho de mim, fizeram um bonequinho de óculos segurando uma mão numa árvore assim e porque fizeram um lançamento de garrafinhas personalizadas, garrafas de água do Fortíssimo. E todos os colaboradores adquiriram isso. Qual era a iniciativa? Porque lá, nesses dias de reunião, onde a gente expõe lá as nossas métricas, a gente tinha tido uma queda métrica ali, no sentido de sustentabilidade. E aí, a gente fez um brainstorm e o resultado foi diminuir o uso de produtos descartáveis no ambiente de trabalho, aqueles produtos que destroem o planeta. Então, aí fizeram essa garrafinha, era metálica, era muito bonita, espetacular. Eu gostaria de ter uma aqui agora, mas eu não tenho. Mas é, outros exemplos também aconteceram. Eu me lembro de a gente tem uma queda métrica em atividade física, né? Estimula ações de atividade física. E aí a gente lançou uma campanha de uma caminhada. Isso foi muito interessante. Foi um café da manhã com caminhada, que depois virou um balneário que a gente vai a cada 6 meses, que é passeio com trilha, e tem trilha, tem cachoeira, tem a natureza, tem aí assim, todos os colaboradores, né? Eles levam os parentes para esses passeios, vai a mãe, vai a avó, vai a tia. Já cheguei a ouvir de alguns deles dizer assim, rapaz, muito tempo que eu não saio com a minha avó, mas eu pensei assim, isso aqui vai ser super adequado para ela, então leva a vovó e é muito interessante. Além disso, tem perguntas que geram insights. Você está ali, eu vou responder eu como respondente, e chega lá e tem assim, qual é, sei lá, plano de carreira? Plano de carreira? A gente não tem plano de carreira. Como que vai responder isso? Ah, vamos criar um plano de carreira. Isso lá atrás, né? Hoje a gente tem um plano de carreira, a gente já tem. Mas o plano de carreira começou a ser pensado aí, motivado. Por quê? A Team Culture também consegue te colocar no cenário global que as empresas estão vivendo. Uma empresa da atualidade pensa em sustentabilidade, pensa em promover recursos de atividade física e de manter a saúde mental também das pessoas que trabalham. Tem plano de carreira. Então, a Team Culture acaba nos gerando insights, muitos insights. Além de todas as demandas que a gente consegue ter atendidas, você às vezes chega uma pergunta lá e você diz: a gente tem isso aqui? Não, a gente não tem isso aqui. Então, aquilo gera uma ideia de construir aquilo. E isso é muito elucidador, porque se você está no plano de crescer, de aumentar, de expandir, e todo empresário está nessa consciência de que o negócio dele ele consiga servir mais pessoas.
Então, quando você vê num âmbito geral, então, como que você está? E aí, essas perguntas também te ajudam a ter esses insights e descobrir áreas que eu posso trabalhar. Até mesmo porque, quando nós não tínhamos plano de carreira, o que as pessoas podiam falar sobre plano de carreira? Nada. Zerar essa nota. Quer que faz com essa métrica? Cai. Aí, o que você verificava lá e dizia, vamos fazer um plano de carreira. E a fomentação do plano de carreira começou e foi passando os meses, e foi maturado de novo, e maturado de novo até que ele ficou pronto. E a gente tem um plano de carreira maravilhoso. Mas, assim, o uso e os benefícios específicos são muitos. Eu falei 3 aqui, mas a visão que a Team Culture traz para a gente é inexplicável e incomparável. É o que eu chamo de gerente silencioso. Ele está ali, ele está operando no automático, colhendo tudo, registrando tudo, gerando dados, e dados que a gente pode sim utilizar para gerar melhorias, mudanças, otimizações. Digo, se fosse só para me dar insights, tá? Do que eu preciso colocar, trazer para o Fortíssimo, já estava valendo, tá? Eu já estou dizendo isso aqui. Se fosse só para isso, já estava valendo. E é para muito mais que isso. Então, estão de parabéns. É super complexo. Marcos, eu ia te perguntar aqui, você acabou me trazendo um pouquinho mais, mas eu vou te perguntar de novo. Quais foram os benefícios que você observou desde que implementou a Team Code? Desde quando você colocou lá atrás, tem muito tempo, né? Como eu falei, você é Tem, um tem dos sim. nossos primeiros clientes aqui, né? Mas quais benefícios você observou desde que começou a usar a Team Code na Fortíssimo? Olha, além de toda a mudança nuclear, trazendo a gente para uma plataforma, assim, num nível global, como esses exemplos que eu te dei, tem uma mudança que eu acho que é muito forte e quanto maior a empresa, mais forte vai ser esse impacto. A gente vive uma época muito complexa na sensação de como as pessoas entendem o que nós fazemos. E cada vez mais as pessoas buscam validação uns dos outros, seja lá na rede social, ou seja em qualquer outra coisa. Isso pode ser perturbador do ponto de vista assim psicológico, e às vezes você não tem voz em casa, você não tem voz, sei lá, entre os amigos. E isso é um perturbador social constante, eu acredito, na nossa sociedade de hoje. Tanto que as pessoas usam ferramentas como o Instagram para ter voz. E um benefício assim fenomenal que cria uma mudança impactante é a sensação do colaborador entender que ele tem voz ativa, que aquilo que ele deixa ali na plataforma é visto com muita seriedade. E aí eu chamo a atenção dos gestores. Você precisa aproveitar os pedidos, as demandas, como oportunidade de você gerar confiança. O engajamento se constrói com engajamento. Então, veja, quando alguém deixa alguma coisa lá, eu costumo até dizer assim em reuniões: não revela quem você é, seja lá quem for, não faz isso. Por quê? As pessoas criam logo, estereotipam, né, as coisas, tipo, ah, é o Paulinho daquele setor, ah, então não importa. As pessoas fazem isso. Mas aí, quando não tem um nome em quem é aquele pedido, em quem é aquela observação, aquele feedback construtivo, vamos lá. Vai que uma pessoa, sei lá, que não é da gestão, faz uma crítica à gestão. É muito comum o gestor ouvir, ah, é o fulano? Ah, ele falou isso porque ele não me compreende. Pois é, isso acontece. Mas quando essa voz, ela não tem um nome específico e ela é validada pela empresa, então aí eu acho que o colaborador sente assim, caramba, esse é o meu megafone, entendeu? Eu vou falar a minha dor, qual é a minha dor aqui. E ele vai lá e fala. Ele diz: olha, eu gosto disso, isso daqui não funciona, fulano fez isso, essa pessoa está assim. Então, eu acho que o maior benefício, eu sei que tem um benefício à empresa como um todo, a visão holística de tudo, mas nem se compara com
sabe, a qualidade de vida que você gera para quem trabalha com você. Você está criando uma mudança que afeta a mente das pessoas. Eu posso dizer como eu penso, como eu me sinto. E outra coisa, eles vão valorizar isso, eles vão botar isso em pauta, e isso vai virar coisa séria aqui. Olha isso. Então, esse superpoder, meu filho, então eu vou te dizer uma outra coisa, sabe? Sabe qual é o benefício? A Team Culture entrega superpoderes gratuitamente nas empresas. É isso aí. Marcos, como você acredita que a tecnologia pode continuar a transformar o setor de educação musical e recursos humanos? Pergunta boa, viu? Pergunta muito boa, muito boa. Episódios como a pandemia, por exemplo, fazem as pessoas refletir sobre qual é o meu objetivo. E geralmente as pessoas, elas querem repelir algumas coisas. Eu vou dar como exemplo a chegada da Uber para o táxi, o iFood, muitos negócios de tecnologia oferecendo serviços melhores, de alguma maneira mais eficientes. Há essa coisa de repelir. Vou dizer que na música, quando aconteceu o surgimento, eu era um professor particular, dos sites de cifras, fiquei, minha gente, agora a minha profissão vai. Como é que vai acontecer isso? Qual a pessoa pode aprender a música que quiser? E engraçado que hoje em dia tem aplicativos para o iPad que ensinam piano com a IA e que você tipo acopla o iPad no piano e ele responde à ação da tecla e você diria, meu Deus, vai substituir todo o professorado de música da Terra. Isso é uma visão. E eu digo que essa é uma visão, essa visão de distanciamento, ela é uma visão pobre, no sentido seguinte: a tecnologia está aí para ampliar suas capacidades. E por que não? Você está no jogo do ganha-ganha, né? Olha, já estou antecipando aqui uma recomendação que eu vou fazer de livro. Por que você não está na história do ganha-ganha? E aí, pensa comigo, se um RH tradicional hoje se depara com uma maravilha que é a Team Culture e ele consegue entender a clareza, vocês vão diminuir o trabalho dele, entende? E dar trabalho dirigido em outras áreas. Isso é que é otimização. Não é diminuir, mudar o trabalho. Não é diminuir, na verdade. É alterar a direção do trabalho. Ele não vai ter que estar preocupado com algumas coisas, como, por exemplo, sabe uma coisa que a gente começou a fazer antes da Team Culture chegar? A gente tinha uma entrevista a cada tantos meses, onde fazia uma coleção de perguntas para entender. Cara, pensa, quando eu penso nisso hoje, eu penso quão rudimentar isso era. E assim, que tipo de resultado? Estou falando de uma ferramenta que te entrega uma coisa instantânea. Então, assim, quando eu penso em tecnologia, mudança, mudança no RH, na educação. Eu acredito que a IA está aí agora, né? Não está agora, mas os avanços são gigantescos. Você tem que ter a maturidade de abraçar, porque é o novo. Esse novo aconteceu em muitos momentos da nossa vida. Você pensa que quando a fita cassete surgiu, quando veio ali o CD, o pendrive, são etapas onde o novo chega e ele precisa de espaço. E se você não se atualizar logo, você vai sofrer uma dor terrível. Você vai estar lutando contra o inevitável e você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder oportunidades. Então eu penso que o futuro, a Team Culture está no futuro. As empresas que têm esse serviço estão vivendo já esse futuro. E só vai se ampliar. Imagine, a Team Culture investe em desenvolvimento, em ampliação, tem até um novo recurso que eu já falei aí, que a minha equipe já está antenada para saber como é que isso funciona. Então, pensa comigo, você tem um gerente silencioso que faz um trabalho maravilhoso. Isso não seria não uma ferramenta essencial para qualquer líder de gestão, qualquer líder de recursos humanos? Sim. Ah, tem toda aquela demanda, toda aquela situação, né, referente a, assim,
movimento que acontece do êxodo daquela profissão, né? Ah, isso acontece para aqueles que decidem não abraçar a proposta. Aqueles que seguem a transformação juntos, eles conseguem superar aquilo e viver uma experiência totalmente nova e diferente. Eu acho que é isso aí. A tecnologia é esse apontamento e a Team Culture está aí para poder servir isso de maneira brilhante. Que conselhos você daria para outros líderes e gestores que estão buscando melhorar o engajamento e a cultura nas suas organizações? Pergunta muito interessante, viu? Vocês não aliviam, né, rapaz? A coisa é séria por aqui, a coisa é séria. Olha só, eu penso que ouvir num sentido de, mas não é só ouvir, é no sentido de inovação. Pense em inovação. Quando a gente fala em inovação, as pessoas pensam logo em uma coisa tecnológica. Ouvir é um caminho para a inovação. E essa escutativa, ela promove muitas mudanças nucleares. Eu penso que muitos líderes não, eles perdem a capacidade de ouvir dentro do turbilhão de coisas que eles podem ter para resolver. E eles passam a ouvir pessoas específicas. Eles escutam os líderes de equipe, eles escutam os líderes de setor, mas eles não escutam tão bem. Eu acho que ouvir. E a partir do ouvir, você começa a trabalhar a si mesmo. Sobretudo, ouvir o que a Team Culture tem para dizer. Porque às vezes você vai lá e ouve o que alguém deixou escrito lá, né? Já que você vai ler, então pede para alguém ler para você ouvir. E às vezes é uma dor que a pessoa sente. E o que a gente geralmente não para avaliar instantaneamente, porque instantaneamente a dor, você sente, ela te maltrata, né? O teu cérebro é muito rápido, então a gente sente primeiro o incômodo. Mas se você for capaz de ouvir, você vai ver que geralmente essa dor, ela vem acompanhada de uma receita que está oculta nela, de solução. Então, sim, ouvir as dores vão fazer com que você encontre as soluções. E sim, esse trabalho ele tem um potencial gigantesco quando você passa a ouvir no sentido de inovação. Eu acho que essa é uma dica assim para qualquer gestor, para qualquer pessoa e acho que para qualquer profissão, inclusive. Aprender a ouvir. E são coisas diferentes. São coisas diferentes. Perfeito. Maravilha, maravilha. Existe algum recurso, né, livro, palestra, podcast, que você recomendaria, né, para quem deseja, se aprofundar no tema de, engajamento, cultura, educação musical? Podcast eu recomendo esse, tá? Então, assista logo. Eu vou dizer por quê, tá? Vou dizer por quê. O modo como a Team Culture está abordando aqui os assuntos é extremamente orgânico. Isso é muito bom, porque quando você está ouvindo o podcast, você precisa se identificar com aquilo que você está ouvindo. E quando você vê alguém que está falando, que vive aquilo, e possivelmente é o que você vive, a conexão é fenomenal. Então, assim, há coisas, hoje no mundo, há conhecimentos de uma maneira, eu diria até ilimitada. O conhecimento que existe, o homem nunca teve acesso a um clique a tanto conhecimento como ele tem na era de hoje. No meio de tanta informação, ainda assim conseguimos viver o paradoxo da informação, que é, tem tanta informação que eu não uso nenhuma. É tipo isso. Então é importante direcionar os seus esforços. E algumas leituras são muito importantes. Tem leituras, inclusive, que eu faço anualmente, para eu não me esquecer. Também aquela pessoa que diz assim: ah, já li isso. Tá. Então você precisa passar por uma evolução. Já leu isso 40 vezes? Se não leu, então, se você me disser assim: ah, eu li esse livro uma vez, então você não sabe de nada. Eu digo isso porque livros que eu li 2, 3, 4, 5 vezes, vou dizer para vocês, quando eu li na sétima vez, nossa, parece que eu estou lendo esse livro pela primeira vez, não lembrava disso, não sabia que isso estava aqui. Assim como eu citei um pouquinho antes, que o aprendizado, né,
o processo educador ele acontece como uma plantinha que recebe ali água todo dia, é assim, é esse processo. O meu pensamento sobre isso é o seguinte: muitas coisas se conectam com engajamento, com cultura, não são diretamente, às vezes, mas se conectam, porque tem a ver com o cérebro, com aprender, com, sabe, com o seu desenvolvimento. Isso tudo traz uma visão. Então, eu tenho uma lista maravilhosa, fenomenal, que eu deixei aqui. O livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vou comentar alguns. Bom, se o Marquinhos quiser que eu fale todos, eu vou falar todos. Mas esse livro, por exemplo, o autor dele fala da cultura ganha-ganha. Isso é muito importante. O primeiro capítulo dele vai tratar, sem spoilear, mas já spoileando, de proatividade, de quebra de paradigma. Então, assim, isso é uma leitura, esse é um livro que eu tenho há muitos anos. Se você não conhecer, você tem que mergulhar nele. Você vai encontrar, você vai conseguir ver as coisas com mais clareza. É o que as literaturas vão trazer. Você tem aqui o gerente minuto. Ele trabalha uma coisa essencial, que é o elogio minuto, o objetivo minuto, a correção minuto. Esse tipo de clareza, é um livro pequeno, é muito importante. Você está rodeado de pessoas e que elas buscam sim o teu auxílio, elas aguardam orientação. Tem uma série de coisas aí para você criar como conectores, né? Disciplina positiva, livro essencial. Por quê? Você pensa que hoje aquela disciplina rígida, ela não funciona. É aquela eu mando, sabe? Eu sou líder e mando. Essa é a disciplina tradicional. Isso não tem resultado. Permissividade total é outra problemática. O que é a disciplina positiva? Disciplina, o dever de cumprir, sabe? Positivo. Gentileza, amor naquilo que se pede. Então, assim, esse livro vai abordar uma visão muito sensacional e isso, você vê, quase tudo que se aplica à educação se aplica ao ambiente empresarial. Tem um livro que eu adoro, que é Educar, Amar e Dar Limites. Esse livro, muito embora ele tenha um título assim que remeta a de repente, a paz, não é? Educar, amar e dar limites. Mas esse livro ele vai centralizar suas ações em memórias que nós não construímos na infância e por isso a nossa vida adulta é afetada. Será que é importante um líder conhecer, ter esse tipo de conhecimento? E às vezes ele vê ali dentro da companhia algumas coisas acontecendo e ele vai conseguir ter uma visão ampla. Então, eu acredito que livros como esse, Dar e Receber, meu Deus, esse livro vai explicar como os tomadores tomam, como os doadores doam e como os compensadores compensam. As nossas relações estão permeadas por isso. Quando você vê, por exemplo, um cliente tomador, ele toma tudo que ele pode da empresa. E se a empresa for doadora, entrega tudo para ele. E o inverso também acontece. Tem empresas tomadoras. E exemplos aí não faltam, né? Então, assim, esse livro também traz um discernimento do que, no começo de carreira, um doador, como ele se sai? Você também vai começar a identificar coisas, pessoas que são tomadoras e que para o tipo de negócio que você tem não é adequado, entendeu? Você ter essas pessoas perto de você ou perto do teu negócio, né? Seja lá como for. Princípios, fenomenal. As 5 linguagens do amor. Minha gente, olha, isso é um presente, estou dizendo. Lê, você vai se deslumbrar. Sim, todos esses conhecimentos, quando você reúne eles, você começa a ter ali, é lógico, você vai passar por uma transformação pessoal. E essa transformação vai impactar no teu ambiente. Você quer ver um livro essencial? Comunicação não violenta. Esse livro é fenomenal. Inclusive, o prefácio dele, se não me engano, é escrito pelo neto do Mahatma Gandhi. Olha que coisa. Então, assim, pensa só. Isso são informações que estão aí. Elas estão aí livres. E
às vezes a gente não consegue vê-las. Mas aí eu estou dando essa dica aí. É um livro essencial. Muitas vezes a nossa reação é muito mais rápida do que a nossa racionalidade, né? E aí existem alguns princípios. O livro Comunicação Violenta, ele apresenta 4 princípios muito importantes, essenciais para uma comunicação não violenta. Bom, aí tem outros livros que eu acho que a maioria conhece. Pense de Novo, é um livro que fala de inovação. O ego é seu inimigo, essencialíssimo, porque, gente, o ego sempre esteve em alta e ele permanece em alta em qualquer empresa. E outra coisa, o ego é muito democrático. Você não precisa ser o líder, você não precisa ser o cara que tem mais. Você pode ser muito pequenininho e ser mega egocêntrico. Então, assim, esse livro aqui, vou dizer, esse eu li 2 vezes na sequência. Terminei e reli de novo na mesma hora. Essencial. Mindset, esse é um livro que todo mundo conhece. Como fazer amigos e influenciar pessoas, um livro meio polêmico por causa do seu título, mas quem entende o que esse livro diz, a proposta dele é conexão, conexão com pessoas. Tem muito, sabe, filosofias como o Bushido, Bushido, eu não consigo me lembrar como se pronuncia, eu acho que é Bushido, que e o caminho óctuplo, por exemplo, isso são filosofias muito consistentes. A ideia do caminho óctuplo aí da fala correta, da ação correta, essencial. Só esse nome, caminho óctuplo, você já ficou aí, eu vou olhar o que, que é isso. Isso daí, 5 séculos mais ou menos antes de Cristo, alguém estava pensando nisso. O caminho para o conhecimento, ele é um pouco desgastante, porque você precisa se pronunciar, você precisa agir e reagir. Eu acho muito perigosa a situação e o termo motivação, muito embora isso foi falado muito há tempos atrás. Mas pensa, a motivação ela é inconstante. A disciplina ela é mais clara. Então, assim, alcançar um nível de disciplina para estudar, por exemplo, é uma coisa que eu desenvolvi e que me custou algumas coisas, me custou algumas mudanças muito graves. Mas eu tenho rotina de estudo, tenho rotina de leitura, tenho rotina de pesquisa, tenho rotina. Estimulo essa rotina. No Fortíssimo a gente tem 3 equipes, por exemplo. Equipe de desenvolvimento musicopedagógico com um líder que verifica o que existe de mais atual nesse campo. Equipe de desenvolvimento pessoal, que acompanha o que existe mais atual nesse campo. E equipe de tecnologias ligada ao ensino de música, que está aí antenada, trazendo conteúdo constante. Então, eu também divulgo, eu estimulo esse tipo de desenvolvimento dentro do meu ambiente de trabalho. Pois bem, Cara, eu ficaria aqui umas 3 ou 4 horas fazendo podcast contigo, porque é sensacional, é fenomenal, que é mas isso, mano. eu sei que a sua agenda é super lotada, com esses quase 2.000, alunos aí na fila de espera, né, cara, é incrível isso, eu cada A vez gente que está com eu 2 anos de lista de espera, as pessoas esperam, inclusive tem gente que vem e diz assim, olha, estou grávida, mas me disseram que demora, então, como eu fiquei grávida, eu já queria botar o nome do meu filho, aguardar para, assim que ele nascer e tiver com 2 anos, eu poder começar os trabalhos, que eu sei que vocês começam com 2 anos de idade. É isso mesmo. E tem casos assim, exatamente assim. cara, tô te falando, se a gente ficar aqui, a gente vai embora e a gente esquece, cara. A gente vai conversar até semana que vem. É isso, Bom, Marquinhos. É um prazer, é um prazer. Sobretudo, contribuir. É muito importante essa visão de acrescentar valor. Isso é uma coisa que há anos atrás eu pensava sobre isso. Quanto de valor você extrai do mercado e quanto de valor você agrega? E é muito importante você agregar valor. Quando você extrai valor constantemente, você extrai valor do seu cliente, valor do seu negócio, dos seus fornecedores. E quando você extrai mais do que você entrega, você constrói um inconsciente de desconfiança e de falta de fidelidade. Quando você entrega mais valor do que você extrai, você faz o inverso. Você cria fãs apaixonados. Isso é maravilhoso.
Fortíssimo está na economia da experiência, de gerar uma experiência incrível para o cliente. Isso é aplicável em qualquer negócio, não é porque é música. Qualquer negócio pode criar uma experiência que as pessoas vão dizer assim: nunca vi isso acontecer, só vi aqui. É porque é Ca fortíssimo. É cara, tipo isso. incrível, é incrível, é incrível e eu vou entrar em contato com vocês aí para fazer minha inscrição, para daqui 2 anos eu conseguir fazer minha aula de cavaquinho. Tá bom, Ô, Marquinhos, é um Marcos, é prazer. sensacional, tá terminando aqui nosso podcast. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para compartilhar sobre a sua experiência, se você queria trazer mais, gostaria, né? Se você gostaria de trazer mais alguma coisa aqui para gente sobre música, sobre trabalho, sobre alguma coisa, ou se a gente já está indo para a reta final mesmo. E também para finalizar, aonde que a galera pode acompanhar o seu trabalho, né? Como que a galera pode se conectar com você? Você tem as suas redes sociais? Como é que tá isso daí para a gente colocar aqui para a galera? Perfeito. A nossa rede social mais forte e evidente é o Instagram. Existe também, nós estamos no YouTube e em outras plataformas, mas a nossa plataforma principal, sim, é o Instagram, @fortissimo, como se escreve, né? O nome Fortíssimo tem um F dobrado, né? 2 Fs no início, e o UM no final ao invés de O. E, inclusive, a criação desse nome é uma coisa interessante, mas eu vou deixar para uma próxima conversa, vai que ela acontece, aí eu conto para vocês. Ou então você pode perguntar lá no Instagram da gente, de onde veio esse nome Fortíssimo? E aí eu vou te contar. Marquinho, muito feliz pelo convite. Suas perguntas exploratórias, elas são maravilhosas, porque elas extraem conteúdo, e esse é o objetivo. Eu espero que a gente possa ter agregado bastante valor a todos que vão poder apreciar e também se informar com o que foi dito. E espero que isso seja positivo para a vida de todos. Eu fico muito feliz com esse momento e que hajam novos momentos maravilhosos, tá bom? Eu vou estar aqui para vocês. Vocês estão de parabéns. Nós temos muito orgulho de estar conectado a vocês através da ferramenta. Sim, eu fui lá um dos primeiros. Eu me lembro até de dizer assim, de me dizerem assim, vai ser lançado uma ferramenta na data tal e tal. E eu ainda não sabia do que se tratava. E um dia, em outra conversa, esse amigo querido disse assim, acho que eu tenho um negócio aqui que combina com o que você precisa. Eu conversando com ele sobre negócio, sobre pessoas. Como eu disse, a gente fazia tudo de maneira rudimentar. Gente, uma mudança, sabe, gigantesca em tudo. E tudo isso fez com que a nossa vida mudasse para melhor, sem dúvida, em todas as áreas dentro da empresa. Perfeito. Marcos, cara, com certeza agregou demais. Esse podcast aqui foi incrível mesmo, foi sensacional. Foi tudo de bom, cara. Incrível, sensacional, tudo de bom, maravilhoso. Pô, falar com você é um grande prazer. E é isso, a gente vai deixar suas redes sociais aqui para a galera. Muito obrigado por ter participado e aceitado o convite aqui com a gente. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Até mais. Perfeito.